Cristo em vocês, Cristo em mim, Cristo em cada um de nós é a esperança da glória. Que esperança é essa? A esperança de que a gente se conscientize. Deus tem um propósito para a minha vida. Ele me deu dons e talentos, e esses dons são os meios pelos quais eu vou glorificar a Deus. Amém? Você entende que aonde você está, aonde você trabalha, aonde você estuda, você pode ser um instrumento de glória para Deus? Que de vez em quando Deus te usa para fazer milagres, e que Ele pode fazer isso de vez em sempre, e não apenas de vez em quando, que Deus quer usar você para ser um agente de milagres na face da terra. Quando você é usado por Deus para fazer um milagre, isso glorifica o nome dEle. Amém? Quando você ora e Deus responde à oração, quem é que é glorificado? Você ou é Deus? Ah, mas tem gente que pensa que não, sou eu orei, aleluia. Você precisa chegar a um ponto de entender que quando Deus te usa, a glória e a honra pertencem a Ele, não a você ou a mim. Eu já tive a oportunidade de ver Deus me usando em milagres dentro da medicina. Quando eu atuava como médico, assim, de uma forma mais intensa, tem gente que fala assim, pastor, o senhor já foi médico? Não fui, eu continuo sendo. Meu diploma não pegou fogo. Continuo pagando taxa de CRM todo ano. Como é que eu fui? Eu sou. Continuo lendo, estudando sobre medicina, como é que eu fui? Eu sou. Mas quando eu atuava para valer, assim, em centro cirúrgico e tal, eu já contei essa experiência aqui. Eu entrei um dia, isso foi uma das várias experiências que eu tive, eu entrei um dia no centro cirúrgico, estava esperando o meu paciente chegar. Enquanto estavam se arrumando tudo, eu passei por uma sala e não sei por que eu resolvi entrar. Era um parto, era uma cesariana. Entrei eu ali, comecei a assistir e eu vi que os médicos que estavam fazendo eram muito jovens. E eu falei, cara, deixa eu ficar vendo isso aqui. E fiquei assistindo. O rapaz que estava fazendo a cesariana, ele ficou com uma dificuldade danada para tirar a criança lá de dentro. Teve uma dificuldade grande, enorme. E eu, do lado de fora, agoniado, torcendo, arranca essa criança daí de dentro. Vontade de pular dentro do campo cirúrgico para arrancar aquela criança dali. E aquela dificuldade, a criança saiu roxa, sem chorar, mole em morte aparente. Botaram a criança em cima de um lençol, naquela bancada e tal, e começaram a fazer manobras de reanimação, e a criança nada, e a mãe começou a perguntar, por que não me mostraram o meu bebê? Cadê o meu bebê? Cadê o meu filho? Aquela agonia, aquela correria, de repente não aguentei, eu dei um grito, eu disse, vive em nome de Jesus, dentro do centro cirúrgico. Na hora que eu gritei, a criança gritou junto. Voltou, a criança ficou bem, aí o pessoal, respirou aliviado. Nessa hora ninguém reclama que você é crente. Nessa hora ninguém reclama que você gritou. Nessa hora ninguém faz crítica à Bíblia, à igreja, a Jesus. Ninguém faz mais crítica. Nessa hora todo mundo só respira aliviado. E aí pegaram a criança, mostraram para aí quem estava roxo e amarelo era o pessoal, né? Mas eu já vi Deus usar. Eu já tive momentos de olhar para dentro de uma barriga e ter revelação. Mexe aqui ou ali, porque ali está doente. Eu tive um paciente uma vez, eu estava só auxiliando a cirurgia. Eu olhei para a vesícula, o cara estava operando uma outra coisa. A gente estava operando um aneurisma na aorta do sujeito. Eu olhei para aquela vesícula e eu falei, esse camarada está com uma colicistite, tem que tirar essa vesícula. O pessoal, não vai mexer, isso é assim mesmo, essa vesícula está grande, mas isso é normal. O paciente está em jejum, a vesícula fica cheia, é normal. Eu falei, tem que tirar. Não, deixa quieto, fechar. 3 dias depois, abrimos de novo e eu tirei a vesícula do cara. Porque o cara teve uma crise. Agora tu imagina, o corre. Mas Deus já tinha me mostrado. É claro que eu não fiquei, não falei? Avisei. Eu disse para vocês. Falei, claro que eu não fiquei nessa. Mas o pessoal começou a ver. Deus usando, mesmo dentro de uma área profissional. Deus pode te usar dentro da área profissional, não só pode como quer. Para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Para que o nome de Jesus seja glorificado. É preciso que a gente tenha esse entendimento. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está passando por problemas, por lutas, mas Deus tem propósito para você. Você não vai ficar parado no fundo do vale. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você não vai ficar parado, atolado no vale, porque Deus quer você lá no topo da montanha, porque Ele tem um propósito para você. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu,
Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus não te predestinou porque Ele olhou para os seus belos olhos e disse, bom, esse aqui vai para o céu. Olhou para o outro, não gostei desse, vai para o inferno. Isso não é predestinação, isso é fatalismo. Predestinação bíblica, leia Efésios e você vai ver que o capítulo 1 de Efésios fala sobre predestinação nele. Ele é o predestinado, nós estamos na aba de Jesus. Amém? O que isso significa? Predestinação significa o seguinte, eu comparo normalmente com o seguinte, imagina que você vai viajar, você prepara uma mala, para onde você vai? Você vai para Nova York. Quem está indo para Nova York aqui? Alguém? Amém? Me leva junto. Amém? Me leva. Você está indo para Nova York, você pegou a mala, botou lá uma etiqueta, Nova York. Aí você começou a botar roupa lá dentro. E tinha uma camisa que você ama, e você ia levar aquela camisa. Mas você esqueceu a camisa. Ela ficou. Ela estava predestinada para ir para Nova York. Mas como você não botou ela dentro da mala, ela não foi para Nova York. A mala foi. Quem é a mala? Jesus. Quem é você? É a camisa. Se você está na mala, você vai para onde a mala vai. Está fora da mala, já era. Agora, quem está na mala, diga amém. Eu não estou dizendo que Jesus é mala não, hein, gente. Mas eu estou na mala, eu estou nessa mala. Amém? Então a gente precisa entender isso. Aqueles a quem Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você entendeu o que é a predestinação aqui? Somos predestinados para sermos imagem e semelhança de Jesus, para glorificar Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, Deus te conheceu antes da fundação do mundo, ainda no ventre da sua mãe, ou antes disso, Ele predestinou você para ser imagem e semelhança de Cristo. Depois, então, Ele te chamou segundo o seu propósito, o propósito dEle. Depois, Ele te justificou e, por fim, Ele te glorificou. Dá uma olhada comigo agora em Efésios 1, os versículos de 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Não é que nos abençoará, mas que nos abençoou. Passado, já fez isso por nós. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, eu te agradeço, Deus, porque eu já sou abençoado com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Agora olha o versículo 6, olha, o final do versículo 5. Segundo o propósito da sua vontade. E o versículo 6 explica agora o porquê. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esses versículos aqui falam claramente que o propósito de Deus para a nossa vida é glorificar Jesus. Glorificar Jesus. Gente, quando você glorifica o Filho, o Pai fica feliz. Se você me elogia, eu fico sem graça. Mas se você elogia os meus filhos, eu fico radiante. Quando alguém chega para mim para elogiar os meus filhos, caramba, eu fico super feliz, eu dou toda a razão para a pessoa. Porque os meus filhos são demais. Então quando chegam para mim para elogiar, que se a pessoa me elogia, eu fico sem graça, não sei onde enfio a cabeça, mas quando eu elogio meus filhos, quando você elogia Jesus, o Pai se agrada. Amém? Quando você elogia Jesus, o que você está fazendo? Você está usando a sua vida para glorificar o nome de Jesus.